Olá pessoal, tudo bem? Mais uma grande satisfação estar de volta em mais um encontro semanal. Todas as terças-feiras tem nova videoaula no canal, eu estou divulgando às 10 horas, certo? Da manhã, todas as terças-feiras. Então fiquem ligados aí no canal, todas as terças-feiras tem videoaula nova. Nesta aula de hoje eu vou resolver mais 4 questões do Enem, uma questão do Enem 2012, 2 questões do Enem 2013 e uma questão do Enem 2018, certo? Lembrando que é muito importante ler a questão com a maior atenção possível para fazer a interpretação dos dados, a análise dos dados, certo? Questões com gráfico requer muita atenção. Se vocês tiverem dúvida, pode deixar aí nos comentários, certo? Que eu estarei respondendo para vocês assim que eu vi certos comentários. Deixem o like e se inscrevam no canal. Divulguem aí o vídeo, certo? Nos grupos de amigos e de colegas que estão estudando, se preparando para o Enem, tá bom? Então, um abração e vamos lá, a primeira questão. Bem, gente, essa é a primeira questão de hoje sobre o conteúdo de hidrostática, certo? Vamos lá para a leitura da questão. O manual que acompanha a ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20 kPa. Então a unidade aí para pressão, Pascal, certo? No SI. A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha. Então nós vemos aí a figura da questão, tem a caixa d'água e o cano, né, que é conectada à ducha. E aí vamos à pergunta. O valor da pressão da água na ducha está associado à altura. Letra A, H1, H2, H3, H4 ou letra E, H5, né? Temos 5 alternativas aí, uma delas é a correta. Ele quer saber qual o valor da pressão da água na ducha está associada à altura. Então nós temos 5 alturas aí e temos que saber qual dessas alturas é a correta, certo? Então, para resolver essa questão, a gente vai ter que relembrar aí um princípio muito importante, que é o princípio de Steven, certo? Então, vamos lá. Bem, gente, a lei de Steven, que também alguns livros abordam como princípio de Steven, certo? Ele aborda que a diferença de pressão entre dois pontos no interior de um líquido estático é igual ao produto da densidade do líquido pelo módulo da gravidade e pela altura da coluna líquida, certo? E aí nós temos a equaçãozinha da diferença de pressão, ΔP igual a dGH, certo? Lembrando que a densidade do fluido não vai ser alterada, nem a aceleração da gravidade, que é o G. Então, nós observamos o quê? Que a pressão, certo? Essa diferença de pressão entre dois pontos vai depender basicamente que da altura. Nós observamos aí essa figura, não é? Que nós temos uma altura A e uma altura B, né? A altura da superfície do líquido até A e uma altura também da superfície do líquido até B, HB, e nós temos também HA. Essa diferença de pressão entre esses dois pontos vai ser a pressão de B menos a pressão de A. E aí o que nós vamos ter de diferente é a sua altura, né? Que é justamente essa diferença de altura entre HB menos HA. Então a variação de pressão, certo? Entre esses pontos A e B, certo? Essa diferença de pressão vai ser entre a pressão de B menos a pressão de A, que vai ser igual a dGH. E nós observamos o que, basicamente? Que a variação de pressão ela depende exclusivamente, certo, da altura, da profundidade em que esse objeto vai se encontrar, certo? Então, se o objeto está no ponto B, a pressão em B é maior do que a pressão em A, aí, certo? E essa diferença de pressão nós calculamos dessa forma. A pressão de B menos a pressão de A é igual a dGH. D é a densidade do fluido, certo? G é a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E essa altura aí é justamente a altura, essa diferença de altura entre A e B, certo? E aí nós vamos ter essa diferença de pressão. A pressão de B, então, se nós formos calculá-la, vai ser igual ao quê? A pressão de A mais dGH, certo? Que é justamente a pressão aí do líquido, beleza? Aplicando a lei de Steve, certo? Ela tem uma aplicação muito importante que é em relação aos vasos comunicantes. Nós observamos aí
essa figura que temos aí três objetos de formas diferentes, porém a pressão aí é a mesma, porque a altura da superfície do fluido aí nesses recipientes é a mesma. Que nós vimos no princípio de Steve que basicamente depende, né, a variação de pressão da altura, certo? Da profundidade, da altitude, enfim. Bom, para um líquido em equilíbrio, cuja superfície está sob a ação da pressão atmosférica, a pressão absoluta exercida em um ponto submerso qualquer do líquido seria, certo? Então, essa pressão absoluta vai ser igual a quê? A pressão atmosférica, que a nível do mar é 1 atm ou 10 elevado a quinta Pascal. Pascal é a unidade no Sistema Internacional de Unidades para a Pressão, certo? Então, essa pressão absoluta seria igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, né? Que a pressão hidrostática seria o produto da densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade, multiplicada aí pela sua altura, né? A profundidade ou altitude. Então, basicamente, essa pressão do líquido, de acordo com o princípio de Steve, depende basicamente da altura, certo? Então, vamos lá para a resolução da questão. Então, fazendo uso aí da lei de Steve, nós temos que a variação de pressão vai ser igual ao produto da massa específica aí, né, da densidade da água, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura, né? Basicamente, essa variação de pressão vai depender da altura. Então, podemos observar que quanto maior a altura, maior a diferença de pressão. Só que essa altura precisa ser medida entre o ponto de saída da água e o ponto onde fica localizada a superfície livre, que nesse caso seria a caixa d'água. Logo, a maior altura seguindo essa ideia é a altura H3, certo? Então, a resposta aí da questão, letra C. Muito boa essa questão do Enem 2013, que é sobre hidrodinâmica. A hidrodinâmica, ela estuda os fluidos em movimento. E a hidrostática, ela estuda os fluidos em repouso, certo? Lembrando que fluidos pode ser tanto líquido quanto gás. Lendo aqui a questão, certo? Para realizar um experimento com a garrafa PET cheia d'água, perfurou-se a lateral da garrafa com 3 posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios e com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água conforme ilustrado na figura, né? Então, nós observamos aí 3 furos em diferentes posições, diferentes alturas e a vazão desse fluido, né, nesses furos. Nós observamos que no fundo mais abaixo a vazão, né, a velocidade ali da água está maior e o furo de cima está menor. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente, né? Então, como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nessas diferentes situações, quando a garrafa está tampada e destampada. Então, letra A, impede a saída de água por ser maior que a pressão interna, não muda a velocidade do escoamento, que só depende da pressão da coluna de água, impede a saída de água por ser maior que a pressão interna, altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. Letra C, impede a entrada de ar por ser menor que a pressão interna, altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. Letra D, impede a saída de água por ser maior que a pressão interna, regula a velocidade de escoamento, que só depende da pressão atmosférica. Ou letra E, impede a entrada de ar por ser menor que a pressão interna, não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. Então, nós temos aí 5 alternativas para responder essa questão, que pergunta como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada, certo? Respectivamente. Vamos ver a resolução da questão. Nós vimos que, de acordo com o princípio de Steve, quanto maior a altura, maior a pressão. Por isso que no furo mais abaixo da garrafa, a velocidade, não é, de escoamento é maior. Resolvendo aqui a questão, nós observamos a situação, né, com a garrafa tampada e destampada. Então, quando a garrafa está tampada, a força proveniente da pressão atmosférica, que atua de fora para dentro da garrafa, pelos orifícios da imagem, impede que a água saia, certo?
A força proveniente da pressão atmosférica. Isso quando a garrafa está tampada. Quando ela está destampada, a força proveniente da pressão atmosférica, que atua de fora para dentro da garrafa, agora pode atuar tanto nos orifícios quanto na abertura de cima da garrafa. Como a força, certo? Aí a pressão do furo de cima é maior, a água é ejetada pelos orifícios devido à coluna de água, certo? Então, a resposta aí, letra A. Mais uma questão bem interessante sobre hidrostática do Enem 2018, certo? Vamos lá. Talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre por quê? Certo? E nós temos aí a figura da questão, ilustrando. Vamos lá. Então, essa dificuldade ocorre por quê? Letra A. A força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor. Letra B. Densidade do ar é menor que a do suco, portanto, o volume de ar aspirado é muito maior que o volume do suco. Letra C. Velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos 2 canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora. Letra D. Peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido. E letra E. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Na letra E aqui, certo? Então, questão que envolve aí pressão, certo? Atmosférica, que nós já discutimos aqui na aula, né? Que é a nível do mar, pressão atmosférica de 1 atm, que equivale a 10 elevado a 5 pascal no SI, tá bom? Vamos lá para a resolução da questão. Então, gente, se você sugar simultaneamente as extremidades superiores de 2 canudos, como na situação, né, da questão, um mergulhado no suco e o outro colocado fora do copo, como indicado na figura da questão, não será possível solver o líquido. Isso aí já é afirmado no enunciado, não é, da questão. Isso ocorre porque no interior da boca a pressão será praticamente a pressão atmosférica. E sem diferença de pressão, não ocorre o escoamento do fluido, certo? Porque a pressão será praticamente igual à pressão atmosférica. A pressão no interior da boca, certo? Tudo ocorrerá como se você estivesse tentando sorver o suco com um canudo dotado de um grande furo nas proximidades da sua boca. Então, a resposta da questão, letra E, certo? A pressão no interior da boca é praticamente igual à pressão atmosférica, e aí impede que seja solvido aí o líquido para a boca. Questão do Enem 2013 sobre hidrostática, certo? Essa questão envolve um princípio muito importante, que é o princípio de Pascal, certo? Vamos lá para a leitura. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. E aí nós temos aí a figurinha ilustrando esse elevador hidráulico. Um exemplo, certo? Mostrando mais ou menos como seria. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga e dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Aí na figura, no caso, a tubulação da bomba seria a letra A, certo? E no caso, a cabeça do pistão maior seria aonde seria colocado o portador, né, de dificuldade de locomoção, cadeirante. Continuando. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado,
deseja-se elevar uma pessoa de 65 quilos em uma cadeira de rodas de 15 quilos sob a plataforma de 20 quilos. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja levado com velocidade constante? E aí nós temos letra A, essa força 20 newtons, letra B, essa força de 100 newtons, letra C, 200 newtons, D, 1000 newtons ou E, 5000 newtons. Lembrando que newton é a unidade para toda e qualquer força, certo? De acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Então essa questão envolve um princípio muito interessante, que é o princípio de Pascal, e eu vou explicar ele para vocês. Gente, olha, esse princípio de Pascal, ele é muito importante, certo? Aqui na hidrostática. O que é que ele nos diz? Olha, uma variação de pressão aplicada em um fluido incompressível é integralmente transmitido para toda a porção do fluido e para as paredes do recipiente. Certo? Então, a variação de pressão de saída ela é igual à variação de entrada, certo? Então, a variação de pressão de entrada é igual à variação de pressão de saída. No caso ali, na questão, a variação de pressão, certo, em ar, onde tem a tubulação do pistão, vai ser igual à variação de pressão onde está sendo colocado o cadeirante, certo? Para ser elevado dentro do ônibus. Um exemplo similar é o elevador hidráulico, certo? Está aqui ilustrado nessa figura. Então, nós temos que a variação de pressão aí, de entrada, que eu chamei de PE, é igual à variação de pressão de saída, que eu chamei de PS. E aí nós temos que pressão, né, é a razão da força sobre a área. No caso, a força que está sendo realizada aí de entrada vai ser dividido pela área de entrada, que vai ser igual à força de saída dividido pela área de saída. Certo? A área de saída aí é bem maior do que a área de entrada. Ok? Porém, a variação de pressão de entrada é igual à variação de pressão de saída. E se nós quisermos calcular a força de saída, certo? Que está sendo aplicada ali nesse elevador hidráulico para elevar o carro, essa força vai ser igual ao quê? A área de saída dividido pela área de entrada, multiplicando a força de entrada, certo? Então, princípio de Pascal, a variação de pressão aplicada em um fluido incompressível é integralmente transmitido para toda a porção do fluido e para as paredes do recipiente, certo? Então, a variação de pressão de entrada é igual à variação de pressão de saída. Vamos lá para a resolução da questão agora. Aplicando a lei de Pascal, nós temos que a variação de pressão em A é igual à variação de pressão em B. A variação de pressão em A é justamente a pressão de entrada, e a variação de pressão em B é a variação de pressão de saída, certo? Então, nós temos Fzinho dividido por SA. Fzinho é a força de entrada, que é o que a questão está pedindo, e SA é a área de entrada. Fzão é a força de saída e SB é a área de saída, certo? Porém, nós estamos querendo saber qual é o valor dessa força de entrada, que é o Fzinho. Então, Fzinho vai ser igual a Fzão, que é a força de saída, multiplicando aí a razão entre a área de entrada dividido pela área de saída, ok? Então, nós queremos saber quem é Fzinho. Observem aí a figura da questão que eu coloquei aqui também na resolução, tá certo? Então, como a cadeira sobe com velocidade constante, temos que existe uma força F, que está em equilíbrio com a força peso. Porém, nós não sabemos aí qual é o valor dessa força peso. Lembrando que força peso é calculado como, gente? O produto da massa vezes a aceleração da gravidade. A massa aí total vai ser a soma da massa do cadeirante mais a massa da cadeira mais a massa da plataforma. Somando as três massas aí, nós teremos que vai dar de de 100 quilogramas, certo? Essa massa. Como a força peso é igual ao produto da massa vezes a aceleração da gravidade, certo? Nós vamos ter que a força peso aí vai ser de quanto? 100 vezes 10, que é o valor de G. Nós teremos então que a força peso será de 1000 newtons. Então a força aí, certo? Que está em equilíbrio com a força peso, ela vai ser igual a 1000 newtons, que é justamente a força de saída, certo, gente? Essa força é Fzão. Nós temos então, que
a área de B é igual a 5 vezes a área de A, certo? Então, a área de saída ela é igual a 5 vezes o valor da área de entrada, ok? Então, fazendo a substituição na equação, nós ficamos então que F, que é a força de entrada aplicada em A, vai ser igual que a 1000 dividido por 5, ou seja, essa força ela é igual a 200 newton, certo? A força de entrada. Então, essa força de entrada, 200 newton, resposta letra C. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foram 4 questões sobre o conteúdo de hidrostática e hidrodinâmica, né? Questões de edições anteriores do Enem. Qualquer dúvida, deixa lá no comentário, certo? Aí no vídeo, que eu vou estar respondendo essas dúvidas para vocês, tá bom? E é isso, espero que vocês não deixem de dar aí o like no vídeo, certo? E se inscreverem no canal, divulgarem para todos os seus colegas, que é uma grande satisfação estar com esse projeto de aulas de física através de resolução de questões das edições anteriores do Enem. Então, um abração e até a próxima aula.